Pessoal, bom dia. Eu queria inicialmente agradecer quem está aqui me prestigiando. Minha banca, professora Ivone, que fez parte da minha graduação e foi um divisor de águas para o estágio final. Eu quis muito que ela estivesse aqui porque ela foi marca da constituição desse trabalho. Professora Alessandra, que trabalha com educação superior e conhece um pouco desse campo que eu vou falar. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando a Alba me apresentou um pouco do seu currículo e eu pude convidá-la e a senhora aceitou o convite para participar dessa banca. Professora Alba, que é um ser evoluído, quem não escolheu ainda o professor para estágio, vai com a Alba que vai dar certo, porque assim, nunca vi um ser humano para respeitar tanto as loucuras alheias do que a Alba. Tá? Isso vale a pena na hora do estágio. Meu trabalho então, o título do meu trabalho na verdade é indagação, e para quem me conhece a indagação é muito presente na minha vida, e eu queria muito saber se educação à distância, educação superior à distância, era um campo de atuação para o psicólogo escolar. E foi isso que eu coloquei como título. Será que essa educação superior à distância é um campo de atuação para o psicólogo escolar? Então a gente vai descobrir isso ao longo do trabalho. O objetivo desse trabalho é analisar algumas características da educação à distância, a EAD, e investigar sobre as possibilidades de atuação do psicólogo escolar nesse contexto, com foco na educação superior. E você fala, Caio, mas EAD só existe na educação superior? Não, a EAD existe em outras vertentes de educação. Só que a educação superior é algo que está massificado. Quem nunca saiu de casa, passou na rua e viu um outdoor falando sobre uma graduação EAD. E aí você fala, caraca, mas o que é isso? E para quem é psicólogo, será que a psicologia escolar está nesse âmbito? A pergunta foi essa também e eu quis respondê-la. Mas antes de respondê-la, a gente vai entender um pouco sobre o que é EAD e o que é psicologia escolar, para que a gente esteja alinhados para que a gente chegar na resposta dessa pergunta, tá bom? A educação à distância. A educação à distância hoje, ela está oferecendo 2.800.000 vagas de graduação, em detrimento de 1.400.000 e alguma coisa 380.000 parece, vagas da presencial. Ou seja, são o dobro de vagas da educação à distância em detrimento da presencial. O crescimento da educação à distância, ele vem chegando no Brasil há alguns anos, mas a educação à distância foi definida mesmo só em 96, quando a publicação da LDB coloca a educação à distância como uma modalidade. Que modalidade era essa? A educação à distância é definida então como um ensino que está em um outro tempo ou outro espaço e que oferece educação. Então a chave básica da educação à distância é essa. Se eu estou em um outro tempo, aprendendo em outro tempo ou em um outro espaço, eu estou vivendo a educação à distância. Beleza. Só que a educação à distância não é só isso, ela é uma modalidade. Como modalidade, ela traz todo um parâmetro de atuação, um parâmetro de prática e modelos diferentes da presencial. E isso configura um pouco mais o trabalho. Beleza. A educação à distância ela começa no Brasil em 1906, se não me falha a memória, com a publicação de um curso de datilografia no jornal que seria por correspondência. De lá para cá, a educação à distância ela vem trilhando um caminho interessante de se observar. Que caminho é esse? A educação à distância passa pela datilografia que era por correspondência, o livro, né? Ela passa pelos DVDs. Quem nunca viu um curso com um kit de DVDs para aprender, sei lá, fazer uma maquiagem em casa? Isso é educação à distância. Depois ela chega na transmissão via rádio, na transmissão por TV e recentemente, já na década de 90, ela chega na transmissão satelital, ou seja, eu passo a utilizar satélites para transmitir essa educação à distância. Em 1990, com a chegada da era digital, a educação à distância chega na educação à distância online. E com essa chegada surgem alguns marcos que eu vou falar agora. A EAD online, ela vem e traz, ela queria definir uma sala de aula. A gente chama isso aqui de auditório, de sala de aula. Mas e na EAD? O local onde o aluno entra e vai assistir a aula, que nome se dá para isso? Chamaram de AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. E o cara que auxilia esse aluno? Qual que é o nome dele? Até então, era o tutor. Então, há tempos atrás, tinha-se o tutor, o professor, o conteudista, mas, enquanto eu estava escrevendo o meu TCC, a legislação vai e muda. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu tenho a oportunidade de falar para vocês sobre a legislação que foi publicada em março. E em março, agora, o MEC define que tutor é todo profissional de educação superior que está atuando com EAD. Então, se eu sou psicólogo, estou no contexto de educação, eu passo a ser tutor, porque eu sou um profissional
graduado e que atua na minha área de graduação. Então isso mudou, isso ficou bem confuso para mim, não sei se a banca também sofreu com isso, mas vamos voltar para a psicologia escolar agora. Psicologia escolar, a educação tradicional, principalmente a educação ocidental, ela tinha dois conceitos de homem. Ou você era bom, ou você era ruim. E aí, a educação era muito voltada para esse âmbito. A psicologia não cabia aí. Por quê? Porque se eu já era bom, se eu já era ruim, o que eu ia fazer lá? Qual era o meu papel? Mas a educação foi sendo transformada e aí veio o movimento da nova escola. Ou da escola nova, desculpa. A nova escola é o nome da escola. É o movimento da escola nova. E com o movimento da escola nova, eles começam a apresentar a parte psicométrica da psicologia como uma saída para avaliar esse cara. Então, suponhamos, a Salete tem um QI 95. Beleza, eu vou pensar na Salete com um QI 95. E aí é muito ligada a número, né? Ela é quantitativa. Ela chega para dizer se você é inteligente, se você é burro, ou se você tem alguma dificuldade de aprendizagem ou não. E nesse processo todo, alguém fala, peraí, o contexto não é bem assim. Eu preciso considerar alguns outros fatores. Que fatores são esses? E aí chegam as novas formas de atuação profissional, que são as formas emergentes. Ela quer entender esse sujeito não mais por uma medida, mas agora considerando o contexto sociocultural que esse sujeito é inserido. Esse contexto é o contexto político, é o contexto familiar, é o contexto de renda, como que tudo isso permeia esse sujeito que eu estava medindo lá na educação, no movimento da escola nova. Essa nova forma de atuação, ela traz consigo também, na verdade ela não traz consigo, ela coincide com as novas áreas de atuação. Então, a psicologia escolar, que antes estava na escola tradicional, principalmente no ensino básico, e aí vários autores vão focar nessa questão do ensino básico, ela começa a ser percebida como um modelo de atuação também interessante para creches, para lares, para vários contextos. E a EAD, em 2014 a Mariana Araújo traz que a EAD e a EJA são duas áreas promissoras para essa educação. Eu não sou bobo nem nada, li isso e falei, caraca, a EAD é o meu foco. Porque a EAD está muito para além da educação superior. A educação superior é só um recorte para a gente conseguir falar sobre isso em 20 minutos. Os objetivos específicos do meu trabalho é apresentar a realidade da psicologia escolar no contexto do estudo. O que eu estou vendo de psicologia escolar naquilo que eu fiz. E aí, é bom ressaltar que meu trabalho é uma pesquisa, tá? Não foi uma intervenção. Observar as possibilidades de atuação do psicólogo escolar na educação à distância, a partir de uma perspectiva crítica. Então não é só o psicólogo ir para a educação à distância trabalhar lá bonitinho, mas é considerar o contexto que esse sujeito da educação à distância está inserido e quais são as formas de atuação que esse contexto me permite trazer. Identificar os desafios e as possibilidades dessa modalidade de ensino. Beleza. Meu método. O contexto da pesquisa. A pesquisa foi realizada em IES várias, que oferecem cursos na modalidade à distância, localizados na região metropolitana de Goiânia. Então, eu peguei uma lista no portal do EMEC, e lá tinha algumas instituições que oferecem educação à distância em Goiânia. Eu fui selecionar essas instituições e depois eu conto para vocês como que eu fiz isso. Participaram do estudo 20 profissionais de IES que atuam com modalidade à distância em diferentes funções, havendo 7 participantes que atuam em 2 ou mais funções. Então, a gente tem várias funções aqui, 2 conteudistas, 2 coordenadores de curso, 1 coordenador de tutoria, 3 pedagógicos, 2 gestores de educação, 9 professores e 10 tutores, mas 7 desses profissionais atuam em 2 ou mais funções, beleza? Só para ficar claro por que o número de participantes e de funções são diferentes. Foram considerados como critério de inclusão de participantes o fato dos sujeitos informarem nos questionários a sua atuação com a instituição de ensino superior na modalidade à distância e ainda a condição de terem respondido de forma completa o instrumento. Então eu peguei os instrumentos, os que estavam respondendo de forma completa e que trabalhavam com EAD no ensino superior, eu fui lá e coloquei, ó, esse aqui beleza, vamos para a próxima. E aqui eu já agradeço a galera que participou, às vezes tem alguém aqui que participou desse questionário, porque foi bem difícil, mas a gente conseguiu uma galerinha bacana para dar base ao estudo. Os instrumentos, foi um questionário elaborado na base do Google Docs, telefones, aí beleza. Para eu conseguir chegar nesses caras, e eu acho que eu vou falar disso no procedimento, só ver se eu não vou repetir, para eu chegar nesses caras eu tive que ligar de instituição a instituição, falar, ó, galera, você realmente trabalha com EAD? Trabalho, bacana. Você pode me passar o contato do gestor EAD da instituição? Posso. Aí, a partir desse contato do gestor EAD da instituição,
eu enviava os questionários para eles por e-mail, EAD, e-mail, faz todo sentido, e eles iam respondendo e eu ia tendo acesso a esses questionários. Mas antes de eu fazer isso, para vocês acharem que eu cheguei do nada, eu fiz um levantamento bibliográfico. É importante ressaltar que esse estágio foi feito em 6 meses, então o estágio básico eu não fiz na escolar, e eu cheguei do nada, tive que entender escolar em 6 meses, mas foi bacana. A pesquisa acerca da instituição de ensino superior EAD, o contato com o gestor, já falei, e aí foi aplicado os questionários, e a tabulação era um negócio muito bacana, porque eu nunca tinha trabalhado com questionário misto, aberto e fechado. Então, assim, eu e a Alba, durante uns 20 minutos, a gente sofreu, né? Mas foi só 20 minutos. A gente fez uma análise estatística simples e temática. Para quem não sabe, a análise estatística simples é colocar só as porcentagens, temática é dizer qual que é o eixo da resposta, tá? Os resultados de discussão, que é a parte legal do trabalho. As informações, não que as outras não sejam, porque é a parte mais doce. As informações foram organizadas em três eixos de análise. O eixo 1 falava sobre a função do psicólogo escolar, de acordo com a realidade que a gente tinha visto na prática dessa galera, de acordo com os questionários. O eixo 2, a psicologia escolar e a educação superior à distância. Como que eles percebiam essa atuação? Então, a primeira coisa, como que é a visão que eu tenho de psicólogo, eu, sujeito participante do questionário. A segunda, qual que é a ideia ou o significado que eu ofereço para a atuação do psicólogo na EAD? Eu, sujeito. E o terceiro ponto era responder a pergunta, que aí a gente vai dizer como que a gente está respondendo essa pergunta mais à frente na apresentação. Então, a primeira pergunta era, você já trabalhou em alguma instituição de ensino que tinha psicólogo escolar educacional? Aqui não me interessa se ele trabalhou com esse profissional no ensino superior, no ensino básico. Me interessa saber se ele já trabalhou com esse profissional. 60% disseram que não, ou seja, galerinha de psicologia escolar é um campo muito aberto e tem muito espaço para a gente trabalhar ainda. 40% disseram que sim. E aí a gente observa uma pesquisa da Santana, que está aqui encarnada, toda a aula, em uma pesquisa feita em 2004, os resultados apresentavam 20% disseram que sim, 80% disseram que não. E aí aqui a gente já percebe um crescimento. Existe 100% mais, ou melhor, o dobro de profissionais na atuação, e agora eu queria saber que atuação era essa, já que existe mais profissionais. Caso sim, qual o papel dele no contexto escolar? E aí a galera vem me dizer o que eles faziam. Tabela 1, percepção dos participantes sobre a atuação do psicólogo escolar. A primeira função descrita, e a maior, com a maior porcentagem, é apoio pedagógico ao aluno. A segunda, apoio ao professor. A terceira, suporte técnico administrativo. Mas aqui a queda já é assim, né? Você está vindo 36, beleza, 6. Tá, ok. A atuação pautada no compromisso social envolvendo comunidade escolar e acadêmica. 3,33%. Beleza. Antes de a gente chegar no eixo 2, só para explicar isso, aqui é uma atuação muito linkada à visão tradicional, onde se considerava uma atuação com o estudante ou com o professor, e não o processo e o contexto social que estava envolvido. O eixo 2. Em sua opinião, o psicólogo escolar educacional pode contribuir com o EAD? Aí todo mundo disse que sim, né? Eu falei, caraca, meu, ó o emprego chegando. Mas eu perguntei por quê. Aí eles falaram assim, o primeiro ponto que eles queriam que esse psicólogo que fosse para a EAD trabalhasse era a psicoterapia ou a avaliação psicológica com os alunos. Falaram, caraca, eles realmente querem que o estudante chegue na EAD, mas eles querem daquela forma bem antiga, bem tradicional. É uma forma de atuação? É, mas não a forma que esse trabalho considera, não é a forma que esse trabalho apresenta como proposta de atuação. O suporte pedagógico aos alunos aparece em segundo lugar com 24,13%. Desenvolvimento das ferramentas para o suporte AVA, e aí isso é interessante, é um ponto que eu discuto muito no trabalho. Motivação do aluno, 10,34%. Apoio aos docentes, apoio aos vários contextos da modalidade, desenvolvimento de uma nova visão acerca da EAD. Seguindo o trabalho, essa atuação ela é descrita novamente como a sequência do eixo que a gente viu na tabela 2. Ou seja, uma percepção tradicional que eu tenho do psicólogo atuando na minha prática, aquilo que eu já tive de experiência com a prática do psicólogo, e eu coloco isso, significo também para a prática na EAD. É muito próximo de uma réplica do que é feito aí. Beleza. A pergunta do trabalho então é, educação superior à distância, um campo de atuação para o psicólogo escolar? E aí a gente começa a responder isso. E aí, gente, não é uma resposta fácil, porque o negócio está em construção. Ao longo do trabalho foi saindo algumas coisas. Semana passada ocorreu alguns fatos assim que eu quase nem escrevi no trabalho, eu já tinha entregue para a banca, ainda bem. Porque é muito novo, tá tudo no forno assim o negócio. Então, as duas primeiras considerações que eu queria fazer sobre isso é que a AD é sim um importante campo de atuação para o psicólogo escolar. Por quê? A nossa função como psicólogo não é estar próximo da demanda
de onde tem sujeitos precisando do nosso apoio? Vocês acham que dos 2.800.000 vagas só para ingressos, será que não é importante a gente pensar nessa galera? É muita gente, é quase 1% da população brasileira. Então, a gente precisa pensar nisso, beleza. Esses números, eles nos dão a base de que é um campo fértil, que a gente precisa pensar nisso. Mas como pensar isso? A Mariana hoje, ela destaca que para que a gente, nós psicólogos, e é uma luta da psicologia escolar, para que a gente alcance o nosso campo de atuação e mostre para eles o que a gente pode fazer, a gente precisa chegar às novas áreas, como a educação à distância. Então tudo isso aqui é só para dizer que sim, a gente é um campo de atuação profissional, é um campo fértil e que a gente precisa chegar lá. Mas como fazer isso? A gente tem dois desafios centrais nessa atuação. Primeiro, é porque os profissionais da EAD, eles esperam de nós uma atuação muito clínica, muito psicométrica. Então, se você vai chegar lá para falar sobre essa atuação, eles vão esperar isso de você. Se você não faz isso, vai ter que mostrar o que fazer, então, para que a situação seja válida. E aí é que está o grande eixo da questão. Se eu, psicólogo, consigo chegar lá e dizer sobre uma nova forma de fazer isso, talvez eu consiga sair desse eixo, que é o foco na responsabilização do aluno e professor. E aí aqui não é a relação entre eles, mas ou eu estou com A ou eu estou com B. Entendeu? Então não é um ensino-aprendizagem. Para que eu justificasse então como que deveria ser feito esse trabalho, eu perguntei no início do questionário qual que era os desafios da atuação desse profissional de AD. Sem falar ainda sobre o papel do psicólogo, eu não queria enviesar essa resposta. E aí eles disseram, olha, o grande eixo é a motivação do aluno. 44% das respostas. Então, a galerinha do EAD está desmotivada. Outra coisa, as faltas de habilidade com AVA. E aí, inclusive a pontuação que a Alba fez no meu trabalho, o Alonso fala sobre o AVA não no aluno. A gente sabe de toda a dificuldade que o aluno pode ter pelo desconhecimento das ferramentas tecnológicas, mas também do professor que está na EAD. Quem que é esse cara? Será que ele sabe lidar com as TICs, as ferramentas tecnológicas? Então, é função nossa também pensar isso. O preconceito contra a modalidade. Quem nunca falou na vida diária que vou fazer um EAD porque é mais fácil? Será que é assim mesmo que a modalidade funciona? A infraestrutura precária e a baixa remuneração dos tutores também apareceram. Para finalizar, então a atuação do psicólogo escolar deve ser onde ocorrem os processos educacionais. Se acontece na EAD, vamos na EAD. Se está acontecendo no hospital, porque tem um aluno lá, vamos no hospital. Mas esse trabalho ele quis entender como que isso acontecia. E aí, o que a Santana Pereira Rodrigues destaca em 2014 é que, para eu trabalhar na EAD, eu preciso atentar aos vários contextos e os determinantes sociais que influenciam esses aspectos subjetivos da aprendizagem. Eu preciso saber onde está essa escola, que escola é essa. Ele falou lá do programa de infraestrutura, eu preciso saber disso, que infraestrutura eles estão tendo para trabalhar. A atuação do psicólogo deve considerar 3 dimensões do processo de ensino e aprendizagem. O macro, o meso e o micro. Você fala, Caio, o que é isso? Beleza, o que é isso? Vamos lá. Macro é tudo aquilo que está ao meu derredor, né? Ou seja, a legislação, as formas como são colocadas as práticas na escola. A gente quer assistir a banca da galera aqui. A Seduce, por exemplo, é um exemplo de macro. O meso é aquilo que está dentro da instituição, como que o gestor da instituição lida com isso. E na EAD, a gente tem que lembrar que a grande atuação da EAD é no setor privado. Então, assim, como que essa atuação acontece, como que o gestor lida com isso dentro do contexto escolar. E o micro é pensar o aluno, o professor, o AVA, né? Pensar todo esse contexto de EAD que nos é colocado como campo de atuação. Pessoal, eu vou seguir, mas assim, isso aqui tem muito o que se considerar ainda sobre macro, meso e micro, tá? Esse estudo finaliza com a percepção de que é possível as contribuições da psicologia escolar na educação à distância, em especial na educação superior, por causa dos números. Os grandes números estão na educação superior. No entanto, saca-se que os desafios para a inserção do profissional nesse contexto, considerando as concepções tradicionais que circulam a respeito do psicólogo escolar e que podem limitar suas possibilidades de ação. Desculpa, gente, falei de novo. No entanto, destacam-se os desafios para a inserção do psicólogo, do profissional neste contexto, considerando as concepções tradicionais que circulam a respeito do psicólogo escolar e que podem limitar a possibilidade de ação. Ou seja, se eu chego lá e aceito aquilo que me colocam, talvez eu não vou conseguir um resultado tão bacana quanto eu conseguiria se eu tentar romper essa barreira de atuação. Por outro lado, vale ressaltar as possibilidades de atuação, visto que o processo educativo na EAD se caracteriza por questões que podem ser enriquecidas e otimizadas pelo conhecimento da psicologia. Então é uma coisa que a gente sempre coloca quando vai falar sobre psicologia escolar.
A gente sabe fazer. Então, vamos lá e vamos mostrar o que a gente sabe fazer. Tá? E aí, o que a gente sabe fazer foi o que eu falei do slide anterior. Essas são minhas referências e obrigado.